Um salve aí para a galera que está estudando para AFA, Escola e EFON. Eu estou aqui para resolver essa questãozinha de dinâmicas curvilíneas, né? Pelo menos parece ser. E é uma questão que está dando aí uma divergência de gabarito com o livro, então vou fazer aqui minha tentativa. Vamos ver se a gente consegue chegar a algum lugar, se eu consigo contribuir em alguma coisa aí para essa discussão. Então, o que acontece aqui é que nós temos um cone que está girando, né? E tem esse bloco que está aqui exatamente na metade da altura. Então, fiz um desenhozinho aqui para a gente entender melhor. O bloco está exatamente na metade da altura, então essa altura H, né, está dividida ao meio. O bloco está exatamente ali e ele está parado na iminência de movimento. Então, a gente está ali naquele atrito estático máximo possível e ele está quase deslizando para baixo, é o que a questão nos diz. Questão um pouco ambígua no enunciado, quando ela diz para a gente esse raio Rzão, que é 1, e não coloca no desenho, só coloca esse Rzinho. Então, a gente imagina, né? Precisa supor que esse raio grande aqui é o raio 1, que esse raio Rzinho aqui é esse daqui, é o que ele não nos dá. O atrito estático é 0,5, gravidade é 10. E a massa do corpo nós não sabemos, então provavelmente vai cortar. O que a gente precisa saber aqui, então? Eu não vou resolver esse problema usando os valores, vou resolver de forma literal e vou substituir os valores só no finalzinho. Vou chamar aqui de teto. Então, para começar, que forças são essas que a gente tem agindo aqui nesse corpo, né? A mais fácil e mais óbvia é o peso para baixo. A gente tem a normal fazendo 90 graus com a superfície. E como ele quer deslizar para baixo, né? Está na iminência de deslizar para baixo, então significa que o nosso atrito ele é para cima aqui, querendo impedir o deslizamento. Então, uma vez feito isso, agora a gente precisa começar a se perguntar o seguinte, né? Que nós temos o peso. A primeira pergunta que já surge é: de que forma, né? Em que direção a gente vai decompor essas forças? Existe mais de uma escolha possível, mas a gente tem que pensar em qual é o nosso problema. Nosso problema é um problema de encontrar qual é a velocidade angular. Se a gente quer a velocidade angular, a gente vai precisar encontrar qual que vai ser a nossa força centrípeta. Então, se a gente quer a força centrípeta, né? A gente tem que dar uma olhada qual é o nosso raio de rotação. Se a gente considerar que esse daqui é o nosso raio de rotação, significa então que a nossa força centrípeta está ali para a esquerda, nesse eixo aqui, na horizontal para a esquerda. Então, se a gente fizer isso, a gente percebe que o melhor seria que a gente decompusesse já nessa direção. Porque se a gente fizer desse jeito, né, força centrípeta para cá, a gente já encontra mais facilmente, sem precisar de outras decomposições, a gente já encontra qual é o valor que a gente quer. Então, a gente vai decompor em torno dessa horizontal. Bom, para fazer isso, então, o peso já está decomposto. A gente vai decompor só a normal e a fat. Para decompor a normal e a fat, a normal vai ficar aqui para componente x, componente y, componente x, componente y. Agora vamos para o ângulo. Esse ângulo aqui é θ, então significa que o θ é o ângulo entre a vertical e essa linha. Significa então que vertical e essa linha, aqui é θ. Bom, e agora para esse outro ângulo aqui, como é que a gente descobre onde é que fica o θ? Se o θ é esse cara ou se o θ é esse daqui? Bom, existe mais de uma forma diferente de fazer. Já vou adiantar que o θ é esse cara aqui. E como é que a gente faz isso? Não está vindo na minha cabeça agora, mas confia em mim. O θ é esse daqui, com certeza. Lembrei, tá. Então, eu poderia traçar essa reta aqui, tem a mesma inclinação que o cone. Lembrei. Então, tem a mesma inclinação que o cone. Significa que isso daqui é 90 graus. Esse ângulo aqui é o ângulo, de novo, entre a vertical e o cone. Então, esse é θ. Então, esse cara aqui é o complemento de θ, um θ' aqui, significa que este aqui é o θ. Então, pronto. Está aí a justificativa que eu não me lembrava. Está aí o ângulo θ. Bom, então vamos agora partir para o que a gente tem de equilíbrio de forças. Então, a gente tem aqui normal y, fat y, normal x, fat x. E quais são os nossos equilíbrios aqui? Para cima tem normal y, fat y, e para baixo peso. Então, peso é ny mais fat y. Agora vamos escrever. mg é igual a n. O ny, ele é o que está oposto ao θ, então n seno θ, mais fat, né? Mi normal, agora a fat y é adjacente a esse ângulo, então mi n cosseno, eu vou jogar um pouco para baixo que eu fiquei sem espaço, a gente tem mi n cosseno de θ aqui, e fechamos o equilíbrio na vertical. Equilíbrio na horizontal agora. Na horizontal, a gente tem o resultado, claro, é a resultante centrípeta,
m ômega ao quadrado r. E o que nós temos, né? Ela é para a esquerda, então é nx menos fat x. Nx, como ny já é n seno, nx é n cosseno, menos fat x, mi normal, esse é cosseno, então aqui vai ser seno. Mi normal, seno θ. Então aqui o que que a gente faz? A gente quer encontrar o ômega, então vamos isolar normal na primeira equação. Tá aqui para cá. A gente vai ter normal fica isolada, a gente vai ter normal igual a mg sobre seno θ mais mi cosseno θ. Essa aí é a normal. Substitui agora na segunda equação, a gente vai ter m ômega ao quadrado r igual, bota o n em evidência ali, mg, e vai ficar cosseno θ menos mi seno θ. Então, botei o n em evidência, ficou seno θ menos mi seno θ, aqui o n, né? Sobre, aí eu já vou juntar tudo aqui, agrupar, seno θ mais mi cosseno θ. Mato massa com massa, como a gente já imaginou. Então, a gente vai ter aqui nossa expressão já para o ômega. Vou botar na outra página. Nossa expressão para o ômega vai ficar ômega, deu mau contato aqui, vamos resolver. Então, deu ômega igual a raiz de g sobre r, e aí fica aquela bagaçada toda ali. Cosseno θ menos mi seno θ sobre seno θ mais mi cosseno θ. Então, aqui a resposta literal já está dada. Agora a gente só precisa encontrar os valores das coisas, né? Aqui eu acabei colocando R grande, né? Vou fazer a correção. Isso daqui é o Rzinho. O R grande que é 1, né? Isso daqui não vale 1. A gente precisa fazer uma pequena semelhança de triângulos, mas uma bem facinha para a gente achar esse valor de R. Então, vamos fazer aqui o que a gente precisa para achar seno, cosseno e o Rzinho. Então, primeira coisa, nosso triângulo, a gente tem... Ele foi dito que a altura foi dividida em duas partes, então significa que a altura grande é 2h, e essa altura aqui é h. Significa que se esse daqui é 1, olha só, a gente está numa proporção de 2 para 1, daqui é meio. Então, o Rzinho é 1 meio. Agora, quanto ao ângulo de 37 graus. O ângulo de 37 graus é aquele do triângulo 345, né? Então, como é que você faz? Fecha aqui. Esse é o ângulo θ de 37. Vou chamar de θ aqui. Então, o ângulo de 37, ele sempre fica de frente para o 3. Então, o outro é o 4 e a hipotenusa é o 5. Significa que o nosso seno de θ é 3/5 e o cosseno de θ 4/5. Então, se a gente fizer isso daí, vamos partir agora para a conta. A gente vai ter que o nosso ômega ele é igual a raiz de 10 sobre 1 meio, cosseno de θ 4/5, menos 1 meio de 3/5, vai ficar 3 décimos, dividido por seno de θ 3/5, mais 1 meio do cosseno, que é 4/5, ou seja, vai ficar 4 décimos. Então, o ômega vai ficar 10 dividido por 1 meio, vai ficar 20. 4/5 menos 3 décimos. 4/5 são 8 décimos. Menos 3 décimos fica 5 décimos, que é 1 meio. Então, em cima fica 1 meio. E embaixo, 3/5 é a mesma coisa, de novo, que 6 décimos. 6 décimos, 4 décimos, são 10 décimos, que são 1. Então, você tem 20 vezes 1 meio, ou seja, ômega é raiz de 10 radiano por segundo. O que daria para a gente o gabarito como a letra E, que é diferente das outras, que tanto da do livro quanto a que a galera achou. Então, não sei se eu consegui contribuir em alguma coisa aí. Se eu cometi um erro aí, me avisem, mas provavelmente foi na parte numérica. Tenho uma certa confiança de que essa parte literal aqui está certa. Então, é isso aí, galera. Bons estudos aí.